Então vamos lá, pessoal, aula 2, as duas casas de Israel. Se você não assistiu a aula 1, volta no vídeo anterior e assista. São pequenas aulas, rapidamente você vai terminar esse curso. É um curso bem simplificado, só para você ter entendimento do que são as duas casas de Israel. Eu pretendo depois fazer um curso mais completo, mas a princípio, esse curso aqui, para você ter o começo, né, as primeiras caminhadas sobre as duas casas de Israel. Então agora vamos falar sobre a divisão da bênção. E o texto base que nós iremos utilizar, Gênesis, Bereshit, 48, de 14 a 19. Vamos lá, a divisão da bênção. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou Yosef e disse: Ó Elohim, em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Elohim que me sustentou, desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque. E multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, Yosef que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E Yosef disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu o sei. Também lhe será um povo, e também será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Aqui quem já começou a estudar, né, sobre o tema da fé israelita, é o primeiro passo para entender as duas casas de Israel. Efraim e Manassés são os filhos de Yosef, de José. E Manassés é o mais velho. Então a bênção do filho mais velho sempre é dada, né, no povo semita com a mão direita, e o mais novo seria com a mão esquerda. Nesse caso aqui, Jacó cruzou as mãos e está abençoando Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda. Então aqui o Criador guiou Jacó para inverter as mãos e abençoar o mais novo, que era Efraim. A bênção de Efraim é se tornar a plenitude das nações, espalhando-se pelo mundo. Essa foi a promessa que Yahweh fez aos patriarcas, que sua descendência seria incontável e que através dela abençoaria todas as nações da terra. Essa é a principal bênção, a promessa que o eterno Yahweh faz a Abraão. Depois continua em Isaque e Jacó, que a descendência deles seria incontável. Vou antecipar aqui a grande verdade que nos foi tolhida. A maioria dos efraimitas estão nas denominações cristãs. As 10 tribos perdidas de Israel estão espalhadas pelo mundo para poder instruir a todos na Torá, que é a principal mensagem do Mashiach, Yeshua HaMashiach. Ele não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que, nosso entendimento, são essas ovelhas que estão perdidas, espalhadas na plenitude das nações, que tem o sangue de uma das tribos perdidas de Israel, que no caso eram lideradas no nome de Efraim. Então vamos continuar. Em Gênesis ou Bereshit 49, 8 e 10, fala: Yehudá é um leãozinho, da presa subiste, meu filho meu, encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Yehudá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Yehudá recebeu a promessa do reinado do cetro. O Mashiach é da tribo de Yehudá. Então aqui, quando fala venha Siló, Siló significa o Mashiach, o Messias, que vem de sua linhagem para governar e restaurar as tribos de Israel. Então, Yehudá tem um papel importante na restauração dos povos, porque ele traz o reinado e o cetro. Ele foi a tribo que guardou a Torá, que guardou todo o costume do povo israelita, porque o restante se perdeu, se misturou entre as nações.
Vamos continuar aqui em Jeremias 31:9. Virão com choro e com súplicas o levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho direito, na qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é meu primogênito. Então Yahweh aqui chama Efraim de primogênito espiritual, mesmo ele sendo mais novo biologicamente. Isso reforça a promessa da multiplicação e da dispersão, visto que o filho primogênito, como por ser mais velho, casa-se antes dos outros irmãos, tem filhos, uma descendência maior. Então aqui ele coloca Efraim como um primogênito, mas de forma espiritual, porque nós sabemos que ele se espalhou pelo mundo e hoje nós entendemos que várias nações do mundo têm esse sangue israelita devido a isso. Vamos lá então, Deuteronômio 33:17. O seu esplendor é como o do primogênito do seu boi, e os seus chifres são como chifres de boi selvagem. Como eles empurrará os povos até as extremidades da terra, tais são as dezenas de milhares de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. Então Moshe profetiza sobre a força militar e a expansão de Efraim e Manassés. Eles se espalhariam com milhares de milhares. Então a promessa aqui é física, tá pessoal? A promessa é física mesmo. São filhos, são pessoas, tá? Nações que seriam tiradas ali de Efraim, se espalhar pelo mundo afora através de Efraim, que veremos quem é Efraim. Já vou adiantar aqui, Efraim são as 10 tribos perdidas da casa de Israel. As 10 tribos que ficaram no norte, na divisão do reino de Israel. Zacarias 10:7 fala: E os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Efraim é visto como guerreiro e valente na restauração final. Sua alegria será renovada no retorno. É o que ocorre com um cristão quando se depara com a verdadeira identidade israelita dele. Isso, todos os cristãos aí que começam a voltar ao caminho da Techuvá, começam a encontrar de novo a Torá, ele sente essa alegria, ele sente essa sede de buscar. Foi assim comigo, foi assim com amigos que eu pude presenciar essa transformação. Pessoas antes de mim que eram cristãs e chegou um determinado momento que eles tiveram esse encontro e aí conseguiram vislumbrar todo esse segredo que existe, que está facilmente, se encontra facilmente na Bíblia, porém nós somos tolhidos de encontrar essa verdadeira identidade do Mashiach, a promessa do Eterno Yahweh em nossas vidas. Então vamos lá, 2 propósitos. Yehudá recebe o cetro e preserva a linhagem real, ele guardou os costumes e a Torá. Yehudá guarda a identidade israelita, mesmo ficando 70 anos na Babilônia como escravos, a tribo de Yehudá guardou a Torá. Se nós temos hoje os 5 livros, o Pentateuco, com todo o manual de como devemos viver, como o israelita deve viver neste mundo, nós devemos a Yehudá. Tá? Ele conseguiu guardar a Torá e costumes. Não são todos, tá pessoal? Muitos costumes realmente nós sabemos que veio da Babilônia, mas isso aí é uma outra história. Nós conseguimos filtrar isso. A gente consegue filtrar, ok? E Efraim? Efraim então recebe a plenitude das nações, levando a mensagem às extremidades da terra. Essa mensagem começa com Mashiach vestido de Zafenat Paneia, mas ele irá se revelar como Yosef fez aos seus irmãos. Efraim se mistura entre as nações, preparando a colheita futura. Olha que interessante isso aqui. Yosef, lá no Egito, ele teve um nome egípcio, ele se vestia como egípcio. Quando os irmãos vão até ele, os 10 irmãos, ele está vestido de Zafenat Paneia, que é governador do Egito. E, no primeiro momento, Zafenat Paneia salva os 10 irmãos, salva Israel de perecer. Mas há uma passagem ali, a transição entre Zafenat Paneia a Yosef. Os irmãos sentem uma grande dor, porque alguns são presos,
eles têm que trazer o irmão mais novo, o pai já está velho, cansado, eles têm um arrependimento de ter deixado Yosef ser vendido como escravo, então tem toda essa dor. Mas eles têm o primeiro contato com Zafenat e Paneia. Depois ele se mostra como Yosef aos irmãos. E aí ele começa o quê? A ter a prosperidade. As 10 tribos ele conhece Yosef e começa a ter uma vida, para a época ali, porque estavam passando, melhor. Então a gente vai ter essa transição também. Nós conhecemos o Mashiach, todos nós conhecemos o Mashiach através do cristianismo primeiro. Ele ali vestido de Jesus Cristo, romano, um Deus romano. Tá, pessoal? A gente vai ter outras aulas falando sobre isso, mas Jesus Cristo é um Deus romano. E nós descobrimos o Mashiach, ele vestido como Deus romano. Mas depois, com o passar do tempo, ele nos foi revelado como o Mashiach verdadeiro de Israel, que é Yeshua. É o Mashiach que o Eterno nos enviou para nos recuperar, porque estávamos perdidos nesse mundo, espalhados como ovelhas perdidas. E aí ele se revela para a gente como o verdadeiro Mashiach, como Yosef fez ali, para os 10 irmãos. E nós pertencemos a algumas das 10 tribos perdidas da casa de Israel, que é representado pelos 10 irmãos ali perante Yosef. E aí agora nós conhecemos o Mashiach verdadeiro. E estamos caminhando, fazendo o retorno, fazendo a techuvá, o retorno às veredas antigas. Que é o quê? Estudar a Torá, cumprir os mandamentos e confiar que a restauração do reinado de Israel está próximo. O Eterno vai agora nos reinar e vai seguir com a nação forte. Essa é a promessa que nós acreditamos. A salvação que nós acreditamos é essa. Queremos participar do reino do Eterno, do Criador, que é Israel. Conclusão: a promessa do Criador é imutável, Yehudá e Efraim são complementares, o Mashiach reunirá as duas casas. Que duas casas? Vamos para a aula 3, ok? Que lá vocês vão entender melhor.